Olá, seja bem-vinda ao canal. Eu tô aqui mais uma vez, hoje eu tô um pouco diferente, né, que eu tirei os cachos compridos, tô de caixinhas curtinhas, e passei uma maquiagem, né, mas eu tô aqui pra conversar com vocês, porque hoje eu, dando uma organizada nas minhas coisas, eu encontrei algo bem legal que eu queria compartilhar com vocês. Há um tempo atrás, eu tava no Pinterest, que eu gosto de ver o Pinterest, às vezes dica de organização, alguns modelos de coisas legais que eu gosto de ver. E aí eu tava no Pinterest e me apareceu tipo um bloquinho, um desafio, né? Tava escrito 30 dias escrevendo e me chamou a atenção. Eu gosto de escrever, né? Eu gosto de ler, gosto muito de ler, gosto muito de escrever. E esse desafio me chamou a atenção porque eu, passando assim os dias, a gente se apega tanto em trabalhar, cuidar da família, cuidar da casa, cuidar das coisas e acaba nos deixando um pouquinho de lado e acabamos também não prestando atenção em alguns pequenos detalhes que a gente passa por eles, mas às vezes a gente não dá atenção. Tem coisas que muita gente pensa assim, deixa o passado no passado e não quero falar do passado, ou vamos viver o presente e se programar para o futuro. Mas, gente, parando bem para pensar, se a gente consegue ver o nosso passado com gratidão, muita coisa a gente muda no nosso presente que vai refletir no nosso futuro de forma positiva. Eu penso dessa forma. E esse desafio, ele me trouxe à tona coisas que eu não gostaria de lembrar, mas foi bom eu ter lembrado, porque eram feridas que ainda eu não conseguia cicatrizar. Inclusive eu tenho uma história bem legal sobre uma ferida que eu tive na adolescência e que eu consegui cicatrizar essa ferida agora, depois de muitos e muitos anos. Mas depois eu conto pra vocês essa história. Aqui, no caso, eu quero chamar a atenção de vocês para esse desafio. O desafio é o seguinte, eu vou passar aqui para vocês, se vocês quiserem fazer, porque isso, depois que vocês fazem, ele parece ser uma coisa tão boba, tão infantil, tão sem sentido, mas quando você para fazer de fato ali os 30 dias, esse é um ótimo exercício também para colocar sua mente para trabalhar, principalmente para quem gosta de procrastinar, colocar a mente para trabalhar durante os 30 dias seguidos com esse objetivo, por mais que pareça ser bobo, ser um exercício muito infantil assim, ele vai te fazer ter um autoconhecimento profundo sobre você mesmo. E aí foi o que eu gostei muito nesse exercício, muito, muito, muito. Porque tem perguntas aqui que são muito bobas, assim, você consegue responder assim, no automático. Mas tem perguntas aqui que vão te fazer refletir, tem perguntas que vão te fazer voltar lá atrás para buscar, porque que são exatamente o que vai te fazer refletir sobre essa situação. Então, vou te passar esses 30 dias escrevendo e você decide se quer fazer ou não. Eu vou falando para vocês e vou contando um pouquinho de como foi para mim esse desafio, tá? Você pode listar do 1 ao 30 e colocar o primeiro, 10 coisas que te deixam feliz. Você sabe 10 coisas assim que realmente te deixam feliz, de verdade? Você sabe? Porque parece uma pergunta tão boba, né? Mas a
fundo quando você vai escrever essas 10 coisas. Você sabe de fato o que te deixa feliz? Porque para mim as primeiras foram bem fáceis, que são meus filhos, a minha família, os amigos, mas são 10 coisas. E as outras? Entende onde que eu quero chegar? Então isso vai te fazendo buscar se autoconhecer, né? Porque a gente sabe, quando pergunta o que te deixa feliz, a gente sabe de cara que é a nossa família, nossos filhos. Mas quando passa da família e do filho, o que mais? O que mais que te deixa feliz, você sabe? Então, para mim foi um grande desafio, depois que eu consegui responder minha família, meus filhos, a minha casa, a minha vida. É óbvio que tem muito mais, né? Então, quando chega nessa parte do além dessas coisas que já são importantes, são as coisas primárias importantes na nossa vida, a gente precisa saber o que mais, o que vem depois, o que te traz depois mais felicidade, né? E aí partimos para a segunda. A segunda diz: o que te contaram e você nunca esqueceu? Aqui tem muitas coisas que te contaram que você não esqueceu, mas sempre tem uma que você ficou com aquela coisa na cabeça e que você sabe, que é algo que te contaram e que você nunca esqueceu. Essa aqui foi bem legal, porque eu tenho um segredo que foi me contado de alguém da minha família há anos atrás, muitos anos atrás. Eu conversando com uma pessoa da minha família, ela me contou um segredo. E até hoje eu nunca questionei sobre isso, eu guardei pra mim, mas claro, eu lembro, né? Mas também nunca questionei pra ela mesmo coisas referentes a isso. Pra mim é como se ela nunca tivesse me contado. E vai ser assim até. Mas é engraçado, é algo que foi engraçado, divertido, é uma história bem legal assim. A terceira, no caso: o que te deixa triste ou negativo? Essa aqui eu acredito que vocês terão muita facilidade para responder, porque a gente tem uma predisposição a responder o que nos deixa triste e negativo com mais facilidade. Porque na verdade a gente presta muita atenção na negatividade e na tristeza, até muito mais do que nas coisas que nos deixam felizes. E geralmente nossos momentos de felicidade, eles costumam ser tão momentâneos assim, tão rápidos, e os de tristeza e negatividade, geralmente a gente dá um pouco mais atenção, e o que acaba prolongando ainda mais essa tristeza ou essa negatividade. Então escreva o que te deixa triste ou negativo, mas para você olhar, encarar isso e começar a trabalhar, né? Formas de melhorar isso. Então vamos para número 4. E a número 4 é uma pessoa ou algo que te inspire. E essa daqui para mim foi fácil, porque eu pedi uma pessoa ou algo que te inspire. E eu tenho várias pessoas que me inspiram, várias pessoas ou várias coisas que eu me sinto assim inspirada. Essa aqui é um pouco particular, então não vou expor. Aí a número 5, liste 5 lugares que deseja conhecer. Essa daqui é bem divertida na hora de escrever, porque tu quer escrever ali mais de 5. Se for uma pessoa como eu, né, eu coloquei as 5 que eu gostaria de conhecer, mas já aproveitando a deixa, eu coloquei alguns outros lugares também. É bom porque vai exercitando a gente, vai fazendo a gente ter essa vontade de conhecer novos lugares, né? Vamos para número 6, 5 coisas que conquistam o seu coração. Gente, meu coração é tão fácil de conquistar, muito fácil de conquistar.
E eu sou uma pessoa que eu sempre me apeguei muito fácil, eu sempre me apaixonei muito rápido, então, porque eu me apego às coisas simples da vida. Então, 5 coisas que aquecem meu coração, que conquistam meu coração. Buquê de flores, bombom, chocolate, bilhetinhos. Eu ainda sou o tipo romântica, então são coisinhas simples que conquistam meu coração. Aqui, ó, número 7, músicas que no passado você adorava. E aqui eu tenho um montão. Tem músicas do passado que eu ouço até hoje. As minhas músicas geralmente são do estilo românticas, nesse estilo. Então, essa daqui, terão perguntas assim que não sei se vocês vão querer fazer, mas vou colocar para vocês todas, né? A 8ª, compartilhe algo que no passado você não conseguiu dizer. Essa daqui é bem desafiadora, hein? Porque eu tive situações que eu não consegui falar no passado, que me corroiam por muito, me corroeu na verdade por muito tempo, até eu conseguir lidar bem e resolver essa situação, que era uma das pendências que eu tinha. A número 9, uma lição que você aprendeu ao longo dos anos. E aqui tem um montão também, muita coisa. E essa daqui, acho que para vocês também vai ser fácil responder, né? Porque ao longo da vida a gente vai aprendendo muito. Algo que te orgulha dentro de você mesmo. Essa aqui é um desafio, porque eu geralmente tenho uma certa dificuldade em olhar. Tô trabalhando isso e acredito que até tenho melhorado, mas eu tinha uma dificuldade muito grande em ver coisas boas em mim. Não tempo pra cá até que isso tem melhorado. Então você vai colocar algo que te orgulha dentro de você mesmo. Eu, por exemplo, eu tenho uma coisa que eu me orgulho disso é a empatia. Eu tenho muita empatia, eu sempre gostei de me colocar no lugar dos outros, de ver a pessoa no ângulo, como se eu estivesse na posição dela. Então, mas isso não é 100% bom, porque tem um lado, como tudo na vida, também tem um lado que é bem desafiador em relação a isso. Mas essa parte eu gostei bastante, porque eu consegui colocar essa minha empatia, que é algo que eu me orgulho, que é meu, é de mim mesma, e eu gosto de ser assim também, eu sinto orgulho disso. Era algo que era para ser natural de todo mundo, né? Mas eu me orgulho ainda assim. Uma situação ou fala que você se arrepende. Essa número 11. Essa número 11 é uma situação, é uma história que eu vou ter que deixar para um outro vídeo. Porque foi uma situação em que eu me meti sem necessidade. Eu vou tentar resumir, não sei se vai dar, acho que não vai dar, vou deixar para uma outra história, mas é uma história bem interessante. Eu vou contar para vocês ainda essa história, eu acho que eu vou fazer um vídeo só contando essa história, dessa minha experiência para vocês. 5 bênçãos em sua vida. Nossa, essa aqui pra mim foi fácil, que só a minha família já dá essas 5 bênçãos, que são os meus filhos, o meu marido, sabe? Então, essa aqui pra mim foi fácil também. O que te faz ficar animado? Essa daqui também é tranquilo, porque pra mim o que me faz ficar animado é ouvir música, é dançar. Gosto muito, aliás, apesar de não fazer nenhuma aula de dança, é um sonho que ainda pretendo realizar. Mas, desculpa, vamos para a próxima. Filmes favoritos que nunca cansa de assistir. Essa daqui, Titanic. Não sei quantas vezes eu já assisti Titanic e não me canso de assistir. Eu sei que tem gente que, eu não acredito, Titanic, pois é.
Como Eu Era Antes de Você, também. Eu geralmente filmes assim impactantes. Como Eu Era Antes de Você é um dos filmes que pra mim foi assim muito bom, apesar dos lados não tão bons, né? Enfim, aqui o próximo, que é o número 14, algo que eu perdi, algo que você perdeu ou foi embora da sua vida. Essa aqui gerou uma longa história também, porque eu tive uma perda muito grande ali por volta dos meus 15 anos, 16 anos, e foi essa ferida que eu tinha aberta até pouco tempo e eu tive que ir atrás e esclarecer alguns pontos, que é exatamente para eu conseguir cicatrizar isso, né? É uma outra história que eu vou contar para vocês depois. Então, eu tenho 2 tópicos para eu contar para vocês, que é o 11, da fala que eu me arrependo, e o 15, que é algo que eu perdi ou foi embora da minha vida. Tá. Aqui o 16, qual é o seu signo e se você se identifica com ele? Bom, o meu signo é de Virgem, eu me identifico com ele e muito. Então, eu sou uma virginiana, considerada virginiana nata, né? 17, 30 fatos sobre mim. Essa daqui eu acho que vai ser um grande desafio para vocês. Vocês conseguem expor 30 fatos sobre vocês? Expor não, porque isso aqui é um desafio que você vai fazer para você mesmo. Você vai expor, no caso, para você, para identificar de fato quem é você, né? Porque são essas características, essas coisas que vêm te trazer à tona esse conhecimento de quem é você. Descreva o seu primeiro amor. O meu primeiro amor. Essa aqui também eu fiz. Essa aqui entra em uma outra situação que depois a gente vai conversar sobre isso. É bem desafiador essa número 18. A 19, celebridades com quem você apoia ou segue. Essa daqui pra mim não tem tanta importância assim, mas caso você queira colocar. Uma carta para uma pessoa que você não se fala mais. Essa aqui é bem interessante, porque você vai fazer uma carta para alguém que você não fala mais com essa pessoa, ou para alguém que vocês se afastaram, brigaram, ou por alguém que só foi morar em outro lugar, você também seguiu sua vida, mas se você sente falta. Inclusive eu tive uma amiga, eu morei no Pará uma época, e a Silvana Maciel, eu lembro dela até hoje, e eu estudei com essa amiga muitos anos atrás, lá no Pará. E a gente perdeu o contato uma da outra e, poxa, queria tanto ter contato com ela. Mas, enfim, aqui seguindo, lições que você queria ter aprendido antes. Lições que você queria ter aprendido antes, tudo, né? Chegar na idade que eu estou hoje, eu queria ter aprendido tudo que hoje eu sei, em épocas atrás, que iria facilitar a minha vida. Aqui, algo que você aprendeu errando. Aqui, muita coisa, né, gente? Confiança, principalmente, foi uma delas. Eu tinha mania de confiar em todo mundo e acabei quebrando a cara muitas vezes. Então, aqui a 23 só tá falando assim, ó. Respire, relaxe, pense em algo e descreva num papel. Essa aqui pra mim foi fácil. Eu não vou descrever, né? Claro que eu respirei, pensei, escrevi. Mas é bem gostoso quando tu faz esse exercício. A 24, algo que deseja melhorar em você. Essa aqui é um grande desafio, porque em mim eu desejo melhorar muita coisa. Aliás, já melhorei muito, tá? Muitas coisas eu melhorei. E continuo em busca de melhorar cada vez mais, é claro. Aqui também tem a 25, né?
coisas que você melhorou ao longo do tempo. Essa daqui também envolve essa 24, um pouco, a 25 envolve um pouco da 24, porque é algo que deseja melhorar em você e coisas que você melhorou ao longo do tempo. Então, são coisas que você vem em torno da sua melhora, é claro. A 26 é 6 coisas que te fazem rir. Essa aqui é engraçada, porque quando você vai escrevendo, lembrando das coisas que te fazem rir, você ri a dessa. Então é muito legal. Qual o seu objetivo para esse mês? Essa número 27, é algo que você deveria, né? No caso, a gente deveria fazer todos os meses. Assim que o mês fosse se iniciando, a gente já colocasse qual seria o nosso objetivo. Isso para a gente ter uma meta clara do que a gente quer cada vez mais. Altos e baixos nesses últimos dias. A nossa vida, ela está em constante mudança, né? Então a gente sempre vai ter altos e baixos para escrever sobre isso. Então coloquem aí quais foram os desses últimos dias para você. Vamos para 29. Algo que você quer fazer, mas não tem coragem. Então, o que eu queria tanto fazer e não tinha coragem era gravar o vídeo para o YouTube, né? Me faltava coragem, eu tinha vergonha, ainda tenho muita vergonha, eu tô enfrentando essa vergonha agora com vocês, encarando esse desafio com vocês, mas era algo que me travava muito. Um momento inesquecível nesses últimos dias. Esse é o número 30 e último. Um momento inesquecível nesses últimos dias. Essa daqui, quando eu fiz, o momento inesquecível tinha sido algo que eu ouvi de alguém e para mim assim foi de grande valor. Então, gente, esses foram no caso os 30 os desafios, né, para vocês fazerem, claro, se vocês sentirem à vontade. Isso aqui, depois que durante o processo é muito gostoso, você ri, você chora, porque ele vem te trazendo emoções de coisas que você já nem lembrava mais, e vem te fazendo enxergar como você mudou, o que você mudou, o que você precisa mudar, como você tem se visto em relação a isso. E quando você pega todos esses 30 dias que você escreveu e lê, você vê o quanto que a sua vida deu assim uma guinada. Às vezes a gente vai vivendo, parece, a gente tem a sensação, a impressão que a gente não sai do lugar. É claro, a gente vê algumas mudanças, ou quando você muda de casa, de endereço, de pessoas à sua volta, você vê essas mudanças, mas eu falo de mudança profunda, sabe? Coisa bem interna, assim. E esse desafio, ele vai te fazer enxergar o seu eu mais profundo, enxergar quem de fato é você. Então, eu espero que vocês gostem desse desafio. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui, vai ser muito gostoso esse desafio. Depois vocês deixam aqui o comentário de vocês sobre o que vocês acharam, se vocês vão fazer, se fizeram, como foi para vocês, porque para mim foi muito gostoso fazer esse desafio. E um beijo e até a próxima, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.